A FENPROF deslocou-se hoje aqui à Assembleia da República para entregar 4 petições dentro daquele espírito popular que diz que de pequenino é que se desenha o destino. E precisamente nós queremos que nesta legislatura o destino seja um destino de valorização da profissão de professor, que, como sabemos, por desvalorização dessa mesma profissão ao longo de vários anos, tem levado a que muitos jovens tivessem abandonado, muitos jovens concluam o secundário, não queiram ser professores, e isso está a levar, a par ainda da aposentação de milhares de professores todos os anos, a uma tremenda falta de pessoas nas escolas, com tendência para aumentar. Quando se fala de professores e de problemas, muitas vezes reduz-se à questão do tempo de serviço, que é uma questão importante e que nós esperamos que comece a ter discussão na próxima sexta-feira, na reunião que teremos com o Ministro da Educação às 4h30, esperando ainda que haja um processo negocial, ou seja, que não cheguemos à reunião e que o Ministro nos diga, o Governo já decidiu que é desta forma, 5 anos, 20%, e portanto vamos lá agora ver as datas da negociação, porque senão não é preciso negociar. Esperemos que haja abertura, para que pelo menos se compreenda que não podemos estar a comprometer governos para além desta legislatura para resolver um problema que deve ser resolvido rapidamente. Essa é uma questão. Mas há muitos outros problemas. O que afasta os jovens, mais jovens da profissão ou dos cursos de professores, não é o tempo de serviço, porque eles nem cá estavam nessa altura. E, portanto, quais são os outros problemas? Desvalorização da carreira. Os professores têm salários, sobretudo os mais jovens, que não lhes dá, se não forem daqui, não tiverem casa ou não viverem com os pais, o que convenhamos que não é propriamente a solução que as pessoas querem, que não conseguem vir para Lisboa, para o Algarve, para ficarem longe de casa. E, portanto, um deles tem a ver com a necessidade de valorizar a carreira. Essa é uma petição. Outra tem a ver com a eliminação da precariedade, que é outro dos problemas que leva muitos jovens, ao fim de 10, 12 anos em precariedade, a irem embora procurar algo mais estável. Outra questão tem a ver com as condições de trabalho, que afeta todos. Os horários de trabalho hoje são na ordem das 50 horas semanais, para além de muitas funções que obrigam as pessoas a desempenhar, que não têm a ver com a sua função. Estou-me a lembrar, por exemplo, de obrigarem os professores de informática a serem os técnicos de reparação de avarias, entre outras, e por isso temos uma greve em curso. E, por último, o próprio envelhecimento que tem que ser travado. Nós temos quase um quarto dos professores com 60 ou mais anos e mais de metade, e já bastante mais, com 50 ou mais anos. Nós precisamos dos jovens, mas para isso temos que abrir espaço também para eles poderem ser colocados e em escolas que sejam mais próximas da sua área de residência, o que significa ter um regime específico de apresentação que sirva a dois objetivos. Por um lado, permitir que o desgaste que os profissionais têm possa ser também, de alguma forma, compensado com a sua saída de uma forma antecipada e não apenas quase aos 70 anos, como atualmente acontece, 66 e 7 meses, e, por outro lado, criar condições, como eu disse, abrindo espaço aos jovens para rejuvenescer a profissão, que não rejuvenesce de certeza chamando os aposentados para voltarem a dar aulas, até porque é duvidoso que quisessem, não é? Pronto. Portanto, as 4 petições, cá está a carreira, eliminação da precariedade, condições de trabalho e aposentação, foram petições que nós decidimos recolher estas assinaturas durante a campanha eleitoral. E porquê? Para que não ficasse a ideia de que, como ganhou o partido A ou o partido B, a FENPROF foi fazer... Não. Isto foi durante a campanha eleitoral, uma iniciativa que desenvolvemos e que designámos por professores na campanha, e estas 4 petições refletem o que em pouco tempo os professores assinaram, ou seja, têm mais do dobro das assinaturas necessárias para poderem ir à sessão plenária, que é o que também pretendemos, ou seja, queremos que a profissão docente, evidentemente que depois num quadro mais abrangente que tem a ver com a escola, com a educação, com a escola pública, tudo isso, mas que a profissão docente, e sem professores dificilmente haverá um ensino, ou não haverá um ensino com a qualidade que se pretende, que a profissão docente se mantenha na agenda da Assembleia da República e dos parlamentares. E, portanto, estas 4 petições, ao irem à sessão plenária, significam que aí todos os partidos terão a oportunidade de ter iniciativas parlamentares, que podem ser iniciativas legislativas, resoluções, enfim, o que entenderem, mas poderão, até no caso, por exemplo, imagino, do Governo aprovar leis que são lesivas ou não ter leis que resolvam problemas, a própria Assembleia tem a capacidade e o poder de poder corrigir esses aspectos menos positivos ou até de aprovar legislação. E, portanto, é isso que nós queremos, que a profissão de professor, que a educação, que a escola pública seja uma permanência aqui na Assembleia da República, no debate político e também permitindo
que haja iniciativas que também contribuam elas para resolver este grave problema, que é a desvalorização da nossa profissão, como consequência à falta de professores e, como resultado, haver hoje, por exemplo, quase 40 mil alunos, e estamos no terceiro período, que não têm os professores todos, e talvez à volta de 200 mil alunos que têm professores não profissionalizados, que efetivamente tentam dar o seu melhor, não é? Dentro do que conseguem e podem fazer, mas se a formação pedagógica não fosse importante, não era necessário existir e ela existe. E, portanto, foi isso que hoje aqui viemos trazer. E nesse sentido, desses quase 40 mil, cerca de 32 mil alunos agora, sem professores a uma disciplina, hoje já, mas eu queria perceber se a FENPROF entende que pode ser tomada, tendo em conta que há uma mudança de governo, que se pode ser feita alguma coisa no imediato para tentar resolver esse problema mais depressa. Sim, pode. Cá está. Em primeiro lugar, valorizar a profissão docente para que os que abandonaram regressem. E não são tão poucos como isso. Nós calculamos que nos últimos 12 anos, mais ou menos, 12 a 15 anos, houve 20 mil professores profissionalizados que abandonaram a profissão. Muitos não voltarão já, porque entretanto estabilizaram em outras profissões, mas muitos voltarão se tiverem condições para isso. Se souberem que, sendo de Braga e são colocados em Lisboa, não têm um salário que não chega para pagar a despesa, porque senão não virão, não é? Se forem criadas condições e apoios para quem tiver uma nova habitação, porque muitos destes professores já não são jovens de 20 anos, são jovens de 40 e muitos, que já têm filhos que não podem e querem acompanhar, não podem deixar sozinhos, já têm muitas vezes idosos a cargo e, portanto, têm que ter condições para a deslocação, para a fixação, eventualmente com condições para a fixação, alguns fixar-se-ão e passarão a ficar por cá, e, portanto, é preciso valorizar a profissão a esse nível, criar apoios específicos para quem está deslocado da sua área de residência e, portanto, o imediato é atrair os que já existem, porque existem muitos, não é? Para voltarem à profissão. Por outro lado, e em relação aos jovens, esta atratividade também os trará, com certeza, e falo-vos a escolher a própria profissão, mas nós precisamos também de que, agora ver até que ponto é que este novo decreto-lei, porque ainda nunca se aplicou, não é? Que foi aprovado já pelo último governo, alguns aspectos, enfim, poderão merecer críticas, mas noutros parece-nos que também poderão dar resposta a alguns problemas, nomeadamente a questão dos estágios remunerados. Isto nunca foi aplicado. Se calhar para o próximo ano é difícil ser, porque as instituições não conseguem em 3 ou 4 meses reestruturar-se assim tanto e criar depois núcleos de estágio até nas escolas, o que também não é fácil para algo que não existe. Mas eu acho que se nós temos legislação, estou-me a lembrar da formação de professores, e se temos legislação, estou-me a lembrar de concursos que estão a decorrer agora, que é a primeira vez que se vai aplicar. Bom, parece-nos a nós que, por vezes, critica-se muito que quando um governo sai e chega ao outro, o outro, sem avaliar as medidas, altera-as logo e transforma tudo. Ora, algo que ainda não se aplicou ou que se aplica pela primeira vez, antes de se mudar, é bom que se avalie. Portanto, pensamos que, neste momento, temos 2 quadros legais, este concurso e também o da formação de professores, que se aplicarão pela primeira vez e, portanto, antes de se chegar lá e destruir só porque já vem de trás, é bom também avaliarmos para vermos quais são as insuficiências e melhorarmos. Isso é que é importante, porque senão estou-me a lembrar, por exemplo, dos concursos. Se nós olharmos para o programa do governo, que fala em concursos por áreas de residência, que até tem constitucionalidade duvidosa, ou que fala em concursos por colocação de escolas, ou que fala em concursos, por exemplo, por avaliação dos professores e não pela graduação profissional, que para os professores é um critério sagrado, e todos nos lembramos das grandes lutas e manifestações do ano passado, que tinha 2 objetivos primeiros: a questão do tempo de serviço e a graduação profissional dos professores. Se o Governo, por exemplo, penso que isso não acontece, mas imagine, se o Governo agora decidisse rever o regime de concurso, com todas as insuficiências que tem, e acabar com a graduação profissional para ir buscar critérios de natureza subjetiva, isto era o mesmo que dizer, resolvemos um problema que foi o do tempo de serviço e vamos pôr os professores todos na rua pelo outro, que é precisamente a defesa da graduação profissional. Portanto, esperemos que isso, embora isso não seja para aqui, as palavras são como as cerejas, claro, isso depois iremos discutir com o Sr. Ministro da Educação, mas... Perguntava-lhe exatamente expectativas para esse encontro do final da semana. Ainda não. É a primeira reunião, nós ainda nem sabemos exatamente qual é o tema, porque ainda não temos a agenda. Sabemos o dia, sabemos a hora, até teremos que pedir a agenda,
Porque, primeiro, o Sr. Ministro é das duas áreas, superior e básico e secundário. Queremos saber se há uma reunião protocolar, mais formal, da apresentação, e nesse caso teremos que levar a representação das duas áreas da nossa Federação. Se é uma reunião mais do básico e secundário, só para dizer quais são as intenções do ponto de vista político que têm para resolver os problemas, ou não, os quadros negociais, teremos outro tipo de apresentação de documentos e temos um protocolo negocial para apresentar ao Sr. Ministro nessa primeira reunião para a legislatura. Ou seja, os problemas que identificamos são estes e pensamos que não se conseguem resolver todos de uma vez e, portanto, vamos lá ver se são estes os problemas, definir as prioridades e ter calendários. A legislatura tem 4 anos, se completa ou não, isso já não importa ali, temos que partir do princípio que sim, portanto, vamos lá calendarizar. Ou se esta é já uma reunião, também não sabemos, em que o Sr. Ministro pretende logo, nesta primeira reunião, dizer vamos resolver o tempo de serviço e depois se vê o resto. Porque mesmo o tempo de serviço, há uma parte política de discussão, é quanto tempo para recuperar o tempo, e sabe-se qual é a proposta do Governo, mas há uma parte técnica extremamente complexa. Como é que se compensam os professores que perderam o tempo como os outros, mas que já não se conseguem recuperar, porque já são, por exemplo, nem escalões de topo, já não conseguem recuperar, como é que se compensam? Porque o atraso com que a recuperação começa, ou a devolução começa, fez com que muitos fiquem sem hipótese de ir buscar esse tempo, e pode dizer, mas já estão no topo, pois, mas vão perder muito do impacto que têm os salários na pensão de aposentação, e tem a ver também com professores que, estando a meio da carreira, não perderam os 6 anos, 6 meses e 23 dias. Alguns não trabalharam esse tempo todo, ou trabalharam em horários incompletos, e, portanto, temos que ver como é que esses recuperam, não é? Também a parte que têm direito. E depois, ainda há professores que ainda têm os 9 anos, 4 meses e 2 dias para recuperar todos, que são aqueles que usaram o tempo de serviço para dispensar de vagas ao 5º e 7º escalões. Portanto, ou seja, há uma complexidade de situações que não é chegar lá e dizer são 6 anos, 6 meses e 23 dias, querem assim, quem 4 é 3 ou tudo de uma vez. Não é isso. É, do ponto de vista político do ponto de vista técnico isto vai ser muito complexo e, portanto, presumo que seja um processo que ainda vai ter alguma duração. Mas, como disse, hoje aqui na Assembleia quisemos também fazer, lembrar e criar aqui condições para resolver os outros problemas todos que estão a desvalorizar a nossa profissão, retirando-lhe a atratividade e que, a nossa opinião, são estes 4. E se o Governo insistir nos 5 anos, 20% por ano? Teremos que ver, porque é assim, vamos lá ver uma coisa. Quando na Madeira e nos Açores foram definidos 5 anos, ou num caso Açores e 6 anos no outro, estávamos em 2018-19. E, portanto, 5 anos em 2019 significa acabar em 2024, que é o que estamos. 5 anos a começar, mesmo que seja em 2024, significa acabar em 29. Ou seja, 11 anos depois do descongelamento. Nestes 11 anos houve milhares e milhares de professores que já saíram. E, portanto, nós iremos ter a proposta que sempre tivemos. Nós não criamos uma proposta conforme o Governo. Portanto, a proposta que nós temos é de 3 anos, 1/3, ou seja, 33% ao ano, de acordo com o tempo que as pessoas têm. É a nossa proposta, com dispensa de vagas, tudo isso, porque senão as pessoas encalham ali nas vagas. Vamos discutir, tal como não iremos dizer, são 3 anos e para nós acabou-se, espero que o Governo, se lá chegar e disser, vamos desenvolver um processo negocial, mas já decidimos que são 5 anos, isso não é negociação nenhuma, não é? E, portanto, vamos ver. Há uma coisa que nos parece básica e elementar, é que o Governo não deve estar a tomar uma decisão que o descomprometa a partir de determinada altura e comprometa um Governo que nem sabe qual é. Ou seja, que vá para além da legislatura, em 5 anos vai. E por isso esperemos que haja aqui, de facto, capacidade de diálogo, e estamos convencidos que sim, vamos ver, é a primeira reunião, não vamos já dizer o que acontece, mas que pelo menos perceba isso, quer a questão de ser demasiado tempo, para a altura em que começamos, quer o facto de ir para além da legislatura e que, na verdade, os 5 anos é um exagero.